Sou eu. Olha, já me emocionei muito. Os belíssimos pronunciamentos feitos por pessoas que têm uma vida dedicada à construção do mundo novo, o mundo possível. Diria Marx, a sociedade de homens e mulheres livremente associados. Diria Marx, a utopia comunista. A utopia a ser buscada cotidianamente, na luta concreta, contra todas as formas, os mecanismos de exploração, de vilipêndio do trabalho humano e contra todas as formas de opressão tão materializada na vida, no corpo da Marielle e tão combatida por ela na sua praxis revolucionária como mulher, mãe, favelada, negra, lésbica, enfim, concentrava ela a potência da revolução, que não será sem que, para além da boa luta de classes, para além do radical combate à exploração, se considere como parte indissociável da produção desse futuro, uma questão que vários cientistas brasileiros, como Ottaviani e Florestan Fernandes em particular, mesmo Milton Santos e a Marielle expressava na sua vida, na sua luta concreta. É indissociável da construção desse futuro possível a luta contra o racismo, contra o machismo e contra outras dimensões de vilipêndio da dignidade humana, expresso em tantas formas de preconceito. Isso é importante, porque poderíamos dizer também que é parte da nossa luta, para além da busca da justiça social em termos plenos, a busca de um tipo de desenvolvimento que preze o equilíbrio ecológico. Essa era a vida da Marielle. A pergunta que foi feita há alguns meses era: quem mandou matar Marielle? Mas havia uma outra pergunta que aqui foi bradada, para que jamais possamos abrir mão do compromisso até que a resposta seja dada. Quem mandou matar Marielle? Fernanda fez referência a uma fala minha. Realmente, não cabe aos que têm compromisso com a verdade e sonham o sonho de justiça e de liberdade, sonham porque acreditam que vivemos já o limiar de um período histórico, a verdadeira história da humanidade, a irreversível processo de construção desse mundo justo e feliz, porque socialista. Portanto, para nós que sabemos que o futuro é possível e que cabe a nós nos transformarmos na potência Marielle para exercermos do poder de pássaro, exercermos do poder de ancorar no presente esse futuro, não cabe em nós, individualmente e coletivamente, a leviandade como método, a farsa como método, a mentira como método. Mas eu quero então concluir, no entanto, fazendo referência a um artigo publicado logo após a prisão dos assassinos, assinado por um grande músico e grande jornalista, Luiz Nassif. Diferentemente daquele PowerPoint que tentou, sem muito nexo, provar que o Lula era o chefe de uma quadrilha do crime organizado,
Este organograma aqui, Luiz Nassif, é de uma riqueza enorme. E eu não vou ler, para não desrespeitar o tempo, mas ele realmente mostra aqui das conexões da família Bolsonaro. E aqui não há leviandade, há fatos. Luiz Braga, Alzinho, chefe de milícia, acusado de ter contratado o assassino. Capitão Adriano, um dos chefes do escritório do crime, onde o assassino teria sido encomendado. PM Rony Lessa, detido hoje sob acusação de ter participado diretamente. Aí vai falando o que é Alzinho, aí a gente vai vendo realmente os empregados, os envolvidos organicamente na gestão, na administração do mandato. E as vinculações do Queiroz, dos seus 7 milhões, que cara criativo, capaz de multiplicar o pão, né? 7 milhões, um motorista, em 3 anos, e veja só, depois de abocanhar em 3 anos 7 milhões, o pobrezinho ainda pede 40 mil para o presidente da República, que empresta até agora, não tem a prova do TED, não tem como foi feita essa transferência, mas tem como a atual primeira-dama recebeu 24 dos 40 milhões emprestados. Então, isso tem que ser explicado. Tem outras informações importantes. Eu vou concluir, porque nós sabemos das violências cometidas nos últimos tempos, em nome do necessário combate à corrupção, o quanto o Estado de Direito foi afetado aqui no Brasil. Nós sabemos que vivemos uma situação de fascismo hoje, com cara de democracia, porque, infelizmente, o planejamento estratégico do imperialismo é feito de forma muito competente, é de forma muito articulada. Que bom que a gente vê algumas contradições aflorando. Gente que no Supremo agiu, por exemplo, para viabilizar o golpe e o impeachment, interferindo em ações do Executivo, impedindo a nomeação de um ex-presidente como ministro, e eu não sou do PT, e fui um dos mais críticos ao governo do PT, e sou do PSOL desde 2005, sou do Pará, todos sabem o quanto é doloroso ver uma Belo Monte, por exemplo, construída em território parense, para citar um único exemplo de divergências em relação ao governo do PT. Mas eu vi ministros agora tomando decisões. Eu poderia citar um artigo com o qual eu teria mais concordância, o do Jânio de Freitas. Eu quero concluir, no entanto, citando um artigo com o qual eu tenho mais discordância, que é o do Hélio Gaspari, que analisa um dos da Lava Jato, com a decisão do Supremo. Mas ele fala muitas verdades. No entanto, não é o artigo dele sobre a decisão do Supremo que me traz aqui, são as notas que vêm após o artigo. E eu quero concluir com isso. Rotatividade. O Ministério Público não quer ouvir o sobrenome Bolsonaro no caso do assassinato de Marielle Franco. Antes que se pense que há nisso alguma forma de blindagem, o motivo real da preocupação é técnico. Se algum Bolsonaro entrar na roda, o foro do caso sai da alçada do Ministério Público. A prisão de Rony Lessa e Elcio Queiroz mostra que as promotoras pegaram o fio da meada. É claro que eu estou lendo aqui porque está publicado. E se a gente sabe o que é um regime autoritário que despreza as instituições do Estado brasileiro, possivelmente tornar público essas duas visões de jornalistas, aqui por mim referida, certamente também implicará em ações para constranger esse caminho da descoberta desse elo aqui, que as promotoras do Ministério Público certamente descobriram. E por fim, teste. Aí eu concluo mesmo pedindo desculpa. Eu achava que ia falar só um minutinho. Teste. Como ficariam as coisas se Adélio Bispo, o autor da facada contra Jair Bolsonaro, fosse vizinho de Fernando Haddad no condomínio Vivendas da Barra? Se um delegado informasse que a filha de Adélio namorava um filho de Fernando Haddad? Se
Se Adélio tivesse chegado ao local junto com um cidadão filiado ao PT, ao condomínio, se a polícia encontrasse 117 fuzis pertencentes a Adélio na casa de um amigo dele, a canalhada, aliás, o canalha, num leito de hospital, fez questão de questionar o trabalho da Polícia Federal para tentar vincular a crime político a tentativa de assassinato dele, então deve-se considerar essas questões feitas pelo grande jornalista Hélio Gaspari, porque não é possível que as escórias da política, ou, para usar uma expressão do ex-juiz Sérgio Moro, lá em Porto Alegre, no Fórum da Liberdade, quando questionado por que ele havia vazado muitas coisas, ele disse: ao judiciário não cabe ser guardião de segredos sombrios do governo, não deve ser guardião dos segredos sombrios de nenhum governo, e portanto que a verdade venha à tona e que os criminosos, estejam na máquina do Estado ou não, vão para a cadeia. Obrigada, Edmilson.